Olá, meu nome é Alisson. Para esse trabalho sobre a matemática nas profissões, eu escolhi a profissão de caminhoneiro, que é uma profissão na qual a gente consegue encontrar muitos conceitos matemáticos. Para isso, eu escolhi três situações. A primeira fala sobre o cálculo mental do tempo de viagem. A segunda, sobre como encontrar a quantidade correta de carga através da visualização do carregamento. E a terceira fala da relação de percurso e custo da viagem. O primeiro caso, o cálculo mental do tempo de viagem, eu uso um exemplo aqui que eu escrevi no documento. É sobre o trajeto de São Mateus do Sul até Campinas, na cidade de São Paulo. Vocês podem ver que duas dessas possibilidades possuem praticamente a mesma quilometragem. A diferença que vai influenciar no cálculo desse tempo de viagem não é apenas a quilometragem, que é no caso de um carro, que a gente considera a quilometragem, porque um carro ele não tem uma dificuldade de se locomover, né? Em uma serra, uma descida em uma curva é praticamente a mesma velocidade, não tem muita alteração. No caminhão é diferente. Nesse caso, se a gente optar por ir por Curitiba, o motorista vai saber que ali ele vai ter rodovia duplicada, então ele não vai ter problema de congestionamento. Ele vai ter uma estrada muito boa, porque é pedagiada. Ele vai ter uma segurança maior, então às vezes ele vai poder parar em algum local para dormir com segurança, não precisando, sem precisar andar muito ou parar antes, diminuindo o tempo de viagem. Por outro lado, indo pelo interior, ali naquela região de Ponta Grossa, e naquele trajeto que dá 8 horas e 30 ali, né? Mas isso é de carro, não é só uma previsão. A gente encontra que ele vai ter uma estrada simples, né? Faixa simples, que não é duplicada, uma estrada ruim, porque é uma estrada ali estadual, não é muito bem cuidada, pouco pedágio, poucas as partes têm pedágio, vai pegar estrada duplicada só a partir de Sorocaba, chegando lá em Campinas. Então, isso tudo atrasa o tempo de viagem. Ele vai ter que andar menos, mais devagar. Tem mais serra, a estrada conhecida como uma estrada mais pesada, muita serra, muita curva, uma estrada lisa, quando chove é muito perigoso. O peso do caminhão influencia muito. Se eu estou muito carregado, eu vou ter que ir mais devagar, porque eu vou ter que poupar o freio, vai esquentar muito. Tem o risco de ficar sem freio. Então isso já diminui o tempo de viagem. É todo esse cálculo que na verdade aqui mexe mais com raciocínio, né? É todo um raciocínio que é feito para estimar o tempo de viagem. Então quem é experiente sabe que de São Mateus até Campinas eu vou levar, não vou chegar nem perto dessas 8 horas e 30, eu vou levar mais. Talvez eu leve 2 dias, um dia e meio, dependendo como é que está o tempo. Então, sobre isso é esse pensamento que a gente pode ter. O horário também. Então, se eu sei que eu vou passar em Curitiba meio-dia, vai ser horrível, vai ser muito trânsito. Mas se eu vou passar 3, 4 horas da tarde, eu vou passar mais rápido. Não vai ter tanto congestionamento. Então, esse é um raciocínio muito importante que tem nesse caso. Seguinte, encontrando a quantidade correta de carga. Tanto na foto da esquerda quanto na direita, eu coloquei uma linha branca para a gente se entender ali sobre o que e onde a gente está falando. Essa linha branca delimita uma altura onde o motorista, apenas um exemplo, ele pode usar essa referência mais para cima, mais para baixo, ele consegue saber a quantidade de carga que ele está ali. Por que é muito importante ele ter esse raciocínio? Porque em muitos locais onde ele carrega alguma fazenda ou alguma indústria que não tem balança no local de pesagem, né, a pessoa carrega ali e sai lá na portaria pesar. Esse transtorno de carregar e pesar, errar o peso, às vezes passa, tem que tirar para não dar excesso na balança, ou às vezes coloca menos, aí tem que voltar a carregar mais. Para não ter esse problema, o motorista ele já faz um chute através da experiência dele de quanto de peso ele vai ter nessa carga, carregando até essa altura. Claro que isso varia. Se for uma carga de casca de arroz, ele vai encher muito acima dessas tampas ali
e vai dar muito menos do que uma carga de soja, como mostra na imagem ali. Esse caminhão provavelmente deve ter uns 34 toneladas, umas 34 toneladas de grão que parece ser soja ou milho, né? Então, com esse raciocínio, ele consegue pensar. Como eu disse, a gente não vai entrar em cálculos aqui matemáticos, mas raciocine isso levando para o volume que a gente calcula, né? A quantidade, nesse caso aqui, desse objeto, dessa carreta. Então, esse pensamento que ele tem é muito importante, isso resolve um monte de problema. Aí a gente entra novamente aqui no custo, percurso e custo da viagem. Mas o custo da viagem, bom, se eu tenho essa experiência aí de olhar para aquela carga e saber que aqui eu vou ter 32 mil quilos daquele produto e esse é um peso de balança, então eu não vou precisar ir na portaria, voltar, isso tudo é custo, desgasta pneu, rasga pneu, né? Porque pode se colocar muito apertada para manobrar, enfim. Esse raciocínio é muito importante e é um dos mais interessantes que a gente tem aqui para comentar. Sobre a última relação, a situação 3, relação percurso-custo da viagem, como a gente comentou lá no início, é essa relação da distância. Bom, vale a pena eu ir, mas não eu utilizei essa foto aqui, mas não precisa ser essa. Agora um outro pensamento. Eu tenho uma estrada, duas estradas que eu posso ir do ponto A ao ponto B. Uma estrada é 70 quilômetros mais longe do que a outra. Então, para ir do A a B, eu posso ir em uma estrada que eu tenho 100 quilômetros de distância e na outra 170 quilômetros de distância. Às vezes, é melhor optar por ir pela estrada de 170 quilômetros de distância, porque pela de 100 quilômetros ali é mais perto, teoricamente é menos tempo, mas ela pode ser ruim. Muita trepidação, muito buraco, muito risco de estourar pneu, furar, vai gastar mais, que eu vou andar mais devagar, vou fazer mais, trocar mais de marcha. Pelo contrário, pela estrada que tem 170 quilômetros de distância, é uma estrada melhor, é mais plano, e não tem tanta serra, vai gastar menos diesel, se eu estou carregado vai ser melhor. Então esse raciocínio que a pessoa faz é muito interessante. Nesse caso, nem sempre o trajeto mais curto é o melhor, parece, né, uma frase motivacional, mas não é. É um raciocínio meio importante que a gente consegue fazer aqui. O trajeto mais perigoso, às vezes um trajeto mais perigoso vai ser mais demorado, porque eu tenho que tomar com mais cuidado, diferente de um trecho mais seguro. Isso tudo implica em custo. Um trecho, por exemplo, que eu falei, mais perigoso, o que eu quero dizer com isso? É um lugar onde não deixam dormir se não paga. É aquele lugar que tem muito assalto. Às vezes é melhor eu fazer 70 quilômetros a mais, mas eu sei que lá tem um posto que eu conheço, o dono me conhece, eu posso dormir lá, é seguro, a estrada tem menos assalto, policiamento melhor. Então tudo isso tem que ser raciocinado e o motorista faz isso para calcular o tempo de viagem. Então pode chegar para um motorista aí que é experiente, que eu falo, é uma pessoa que entende, tem uma noção, qualquer pessoa tem essa noção. Quanto tempo que dá daqui até em casa? Ah, dá 40 minutos. Aí quando chega em casa, tu marcou, deu 40 minutos, certo? É essa experiência, esse raciocínio matemático que os motoristas possuem, que é muito importante, que tem uma relação muito boa com a matemática, certo? Muito obrigado e espero que tenha ficado claro e que tenham aproveitado muito esse conteúdo. Obrigado, até mais.